A maioria das leis que protege o consumidor está reunida no Código de Defesa, mas isso não impede que os municípios legislem nesse âmbito. Em Cuiabá, por exemplo, existem várias legislações municipais voltadas para essa área. No quadro Espaço Consumidor de agora, vamos entender por que e em quais situações o município pode criar leis próprias que tratem desses direitos. Por causa disso, vamos conversar agora ao vivo com o diretor executivo do PROCON Municipal e secretário municipal adjunto de Defesa e Proteção do Consumidor, Carlos Rafael. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia a todos os telespectadores da TV Gazeta. Quer dizer, então, que vereadores podem fazer leis em defesa do consumidor? Uma vez que o Código de Defesa do Consumidor prevê as políticas públicas de proteção a essa relação de consumo, sendo também de competência do município criar normativas que suplementam possíveis lacunas da lei federal, né? E tratando de interesse local, que está previsto no artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal, o município pode sim criar essas normas de proteção ao cidadão. E aí, para isso, o que esses legisladores devem fazer antes de aprovar essas leis? Bom, nessa legislatura nós temos acompanhado inúmeras leis que tratam sobre a proteção e defesa do consumidor, né? É sempre importante chamar a sociedade para uma participação, né? Audiências públicas que ocorrem. Esse ano nós participamos uma em alusão ao dia 15 de março, que comemora o Dia Internacional do Consumidor. Mas o que a gente detectou, Antônio Carlos, que infelizmente nessas audiências públicas, poucos representantes dos segmentos de fornecedores de produtos e serviços fazem parte dessas audiências, não estão ali presentes, embora convidados. Agora, a gente não pode esquecer que o senhor, por exemplo, hoje dirige um órgão fiscalizador nessa área. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, tem comissão específica, inclusive o senhor presidiu a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Essas entidades devem ser ouvidas antes de se fazer uma lei municipal sobre esse assunto? Sem dúvida, Antônio Carlos, bem lembrado. Tive o prazer de presidir a Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil e a gente participamos na nossa gestão e ainda hoje na gestão do Dr. Rodrigo Palomares, participa sim desses debates, né? Mas assim, quando convidados, né? São poucos os convites que ocorrem. A OAB, ela é uma instituição de defesa da sociedade e muitas das vezes é aquela história, a gente mete o bedelho, né? A OAB tem colocado aí pareceres, tem cutucado os poderes legislativos, tanto estadual como municipal, para a criação dessas normas. Agora, do lado dos fornecedores das empresas, há muita reclamação. Bancos, por exemplo, reclamam de lei de fila municipal, supermercados reclamam, por exemplo, de exigência de uma quantidade mínima de caixas, de operadores de caixa para atender o consumidor, e aí essas empresas acabam recorrendo à justiça. Qual que é a sua visão sobre isso? Como que esses fornecedores devem encarar essas leis municipais de defesa do consumidor? Bom, primeiramente, o fornecedor de produto e serviço, ele tem que entender que a relação de consumo, ela tem como princípio a boa-fé nessa relação. Tratar bem o consumidor, fidelizando esse cliente. O que o PROCON tem verificado na minha gestão de 1 ano e 7 meses é que, infelizmente, essas empresas, em sua grande maioria, não podemos generalizar, elas contam, sim, com o desconhecimento do consumidor das normas, com o desconhecimento do cidadão em buscar os seus direitos e, então, várias práticas reiteradas em desrespeito a essa norma. O PROCON, ele fiscaliza. O direito, ele permite o questionar, né, a defesa e o contraditório, tanto no âmbito administrativo quanto na justiça. Nós temos situações aí de lei questionadas judicialmente. E a gente não pode esquecer também que a própria Constituição Federal garante aquelas leis de iniciativa popular, ou seja, se os consumidores de um município fizerem um abaixo-assinado e elaborarem um anteprojeto de lei, esse anteprojeto pode ser apresentado na Câmara de Vereadores e os parlamentares terem que aprovar também essa iniciativa partindo do povo para defender o consumidor. Isso também é possível? É válido, sem dúvida alguma. Eu cito como exemplo aqui que já está acontecendo no Senado Federal a questão da possibilidade da interrupção, né, da redução da internet de banda larga fixa, né? Então, a população está se mobilizando e senadores já apontando leis normativas para que coíbam essa prática. O senhor lembrou bem da questão da internet e eu lembro também que tem aquelas petições que hoje nós temos no meio digital, onde as pessoas também podem fazer o abaixo-assinado via
internet. Isso também pode reforçar a criação de novas legislações e até para reforçar a importância do Código de Defesa do Consumidor. Sem dúvida, Antônio Carlos. A participação popular é extremamente importante. Hoje nós temos essas ferramentas, né, através das redes sociais, o site Avaz que faz essas assinaturas. Isso serve sim como um termômetro e parâmetro para que provoque os nossos legisladores, tanto a nível municipal, estadual e federal, para que crie normativas de proteção ao consumidor. Agora, os órgãos fiscalizadores, como o PROCON Municipal, têm estrutura para fiscalizar tanta lei, seja Código Federal, leis municipais? Vocês têm essa estrutura de fiscalização aí? A gente faz um esforço hercúleo para acompanhar tantas normas que surjam, né, através da assessoria jurídica, mas o nosso prefeito, Mauro Mendes, ele tem nos dado essas condições, através de servidores capacitados, para poder atender a contento as normativas e as demandas do município de Cuiabá. Muito obrigado pela sua presença, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Antônio Carlos, o PROCON está à disposição da população.